Olá, turma. Vamos à nossa videoaula de número 7. O assunto: expressões e cálculos algébricos. Ok, turma. Então, vamos dar início ao estudo de expressões e cálculos algébricos, falando do uso de letras para representar números. Na matemática, é muito comum a utilização de letras dos alfabetos para a representação de números desconhecidos. A essas letras é dado o nome de variáveis. Observe a sentença e perceba como fica difícil a compreensão de como se deve calcular a área de um trapézio sem que a gente utilize as variáveis. Para calcular a área de um trapézio, primeiro somamos as medidas de suas bases, em seguida, multiplicamos esta soma pela medida da altura. Finalmente, dividimos o produto obtido por 2. Observe como fica difícil a compreensão de como se deve calcular a área de um trapézio sem que a gente faça uso das variáveis. Além do mais, só compreende quem conhece a língua portuguesa. Ou seja, se eu for fazer esta representação em qualquer outro lugar do mundo, né, eu terei que traduzir isto aqui para o idioma de quem estiver ouvindo. Então, a utilização de variáveis, né, para fazer esse tipo de representação faz com que eu tenha uma linguagem universal, ou seja, eu não preciso utilizar isso aqui para fazer a representação de como se deve calcular a área de um trapézio se eu estiver utilizando as letras, ou seja, as variáveis, né, como forma de representação. Por quê? Eu terei uma mensagem uma mensagem menor, ou seja, mais curta, né? E que todos irão entender, seja da nacionalidade que for. Tá certo? No próximo slide isso fica mais claro. Eu tenho um trapézio representado nesta figura. Aqui nós temos letras, ou seja, variáveis. B maiúsculo, Bzão, Bzinho, H. O Bzão indica a medida da base maior do trapézio. O Bzinho indica a medida da base menor do trapézio. O H indica a medida da altura do trapézio. Então, utilizando as letras, ou seja, as variáveis, para apresentar ou representar como se deve calcular a área deste trapézio, nós temos o seguinte: a área do trapézio é igual a base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Perceba que a mensagem ficou bem mais sucinta, né? Ficou mais curtinha, né? Mais resumida. Portanto, de fácil compreensão, né? Quando nós utilizamos as letras para representar as medidas, né, da base maior, da base menor e da altura do trapézio. Ou seja, estamos utilizando variáveis. A variável B, Bzão, Bzinho e H. Certo? Então, em qualquer lugar do mundo, né, lógico, uma pessoa que já tenha estudado matemática, mesmo no ensino básico, né, que entre numa sala de aula e olhe para isto, né, para esta representação no quadro, né, se um chinês entra na sua sala de aula e observa isso aqui, né, olha para isso aqui, né, escrito no quadro, ele irá automaticamente entender que isso representa a área desta figura. Né? Um alemão entra na sala de aula e olha para isso aqui, automaticamente ele irá entender que isso aqui, mesmo que ele não leia o que está escrito aqui, mas se ele olhar para esta fórmula, né, para essa formulinha aqui, ele irá entender automaticamente que isto representa a área do trapézio. Né? Ou seja, se um japonês entrar na sala de aula e olhar para isso aqui, né,
ele irá entender automaticamente que isso representa a área, ou seja, como se deve calcular a área deste trapézio. Então, é uma linguagem que todos irão entender, né? Diferentemente do que você teria caso você fizesse a apresentação da área do trapézio utilizando a sentença que nós mostramos no slide anterior. Tá? Naquele caso, nós teríamos que traduzir para o idioma, né, daquela pessoa para que ela pudesse entender, e mesmo assim poderia, de certo modo, a mensagem ficar complexa, né? A sua compreensão, né? Poderia complicar um pouco. Mas utilizando as variáveis para apresentar a área do trapézio, fica fácil entender o que significa isto aqui, certo? Em qualquer lugar do mundo, tá certo? Bom, então, nós só temos vantagens, ou seja, ao utilizar, né, ao fazermos uso das variáveis para apresentar números desconhecidos. Muito bem? Bom, então nós temos aqui, olha lá, uma representação mais curta, né, comparada ao que nós fizemos no slide anterior. Pessoas de qualquer nacionalidade podem compreender, né? Lógico, uma pessoa que tenha estudado, né, matemática, né, no colégio, né, ou na universidade, enfim, né? Uma pessoa que tenha um mínimo de entendimento, né, da matemática, certo? Muito bem, vamos lá. Bom, temos aqui o exemplo 1. Escreva a expressão que representa a soma do quíntuplo de um número com a sua metade. Então, vamos iniciar aqui o uso das variáveis para fazer a representação do que o texto está mostrando, né? Então, ele pede para que você escreva a expressão que representa a soma do quíntuplo de um número com a sua metade. Professor, que número é esse? Eu não sei. Eu não sei que número é esse. Então, eu vou atribuir a este número uma letra, ou seja, uma variável. Então, nós temos aqui um número desconhecido. Eu não sei qual é o número, né? O nome já está dizendo aqui, desconhecido. Então, eu vou dizer que esse número, vou afirmar que este número está sendo representado pela letra Y, ou seja, a letra Y representa este número desconhecido. Então, a soma do quíntuplo. Quíntuplo quer dizer o quê? 5 vezes o valor. Então, nós temos aqui, ó, o quíntuplo do número desconhecido. 5 vezes Y, ou seja, 5Y, certo? E esse número ele é somado com a sua metade. A metade de quem? De Y. A metade de Y tem de ser o quê? Representado como sendo Y sobre 2. Ou 0,5 vezes Y também, né? Posso fazer esta representação ou esta aqui. Então, a expressão terá esta cara. 5y mais y sobre 2. Então, nós temos aqui a expressão que representa a soma do quíntuplo de um número com a sua metade. Soma do quíntuplo de um número mais a metade do número, ou seja, y sobre 2. Então, fica 5y mais y sobre 2. Tudo bem? Exemplo 2. Escreva a expressão que representa a diferença. Vou subtrair, certo? Escreva a expressão que representa a diferença dos quadrados de dois números reais quaisquer. Certo? Vamos lá. Quais são os dois números reais? Eu não sei, professor. Eu não sei. Então, são números desconhecidos. Então, eu vou atribuir a cada número desconhecido uma letrinha. Então, nós temos aqui dois números reais quaisquer. Esses números reais são números que pertencem ao conjunto dos números reais, ou seja, A e B são as duas letras que estão representando
né, que irão fazer a representação desses dois números reais, certo? Bom, como pertence ao conjunto dos números reais, a letra A e a letra B podem estar representando números naturais, números inteiros, né, números racionais, números irracionais, tá? Então, é o que está sendo dito aqui. Está representando dois números reais, ou seja, números que pertencem ao conjunto dos números reais. Tá certo? Muito bem. Então, a diferença dos quadrados. Então, nós teremos aqui, quando ele fala a diferença dos quadrados, ele quer a diferença de dois números elevado a 2, ou seja, dois números ao quadrado. Então, nós temos, então, o quadrado do número real A, né? Ou seja, A ao quadrado, o quadrado do número real B, ou seja, B ao quadrado. Então, a diferença, vou subtrair, né? A diferença dos quadrados, vou subtrair um número A ao quadrado pelo número B, melhor, a letra A ao quadrado, a variável A ao quadrado, pela variável B ao quadrado. Então, vai ficar assim, ó. Diferença dos quadrados, como sendo A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, o que está sendo dito aqui em cima, olha só, escreva a expressão que representa a diferença dos quadrados de dois números reais quaisquer, está representado utilizando variáveis como sendo A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, ao invés de escrever isso aqui, basta eu colocar, ou melhor, eu escrever isto aqui. Tá? Então, a diferença dos quadrados de dois números reais quaisquer é a mesma coisa que A ao quadrado menos B ao quadrado. Tá? Vamos agora estudar expressões algébricas ou literais. Tá? Expressões algébricas ou expressões literais, né, são sinônimos. Então, nós teremos aqui. Expressões algébricas ou literais são expressões matemáticas que apresentam letras. Tá? Então, você vai estar utilizando, você vai ter ali variáveis, né, que são representações de números desconhecidos. Aliado a isso, essas variáveis estarão dentro de um contexto onde haja o quê? Operações, ou seja, adições, né? Subtrações, multiplicações, né? Enfim, divisão e por aí vai. Então, observe o exemplo. Olha só. 3x, ou seja, a letra, indicando um número desconhecido, né? 3x, ou seja, o triplo de x, mais 5y, ou seja, o quíntuplo de y. Então, nós temos aqui uma operação matemática, uma soma, né? De quem? De 3x mais 5y. Isto aqui é o que nós chamamos de expressão algébrica ou literal. Outro exemplo, olha lá, letra B, a ao quadrado menos c ao quadrado, c ao cubo, desculpa, a ao quadrado menos c ao cubo. Tá? Isso aqui também é uma expressão algébrica. Letra C, olha lá, x ao quadrado mais 2x mais y. Tá certo? Então, nós temos aqui as letrinhas, né? Ou seja, as variáveis, né? Que nós já sabemos que representam números desconhecidos, né? E operações, ou seja, eu tenho operação de soma, eu tenho de subtração, poderia ter aqui de divisão, né? E por aí vai. Vamos ao exemplo de número 3. Seu João é dono de um caminhão e usa o seu veículo para trabalhar. Seu João cobra uma taxa fixa de R$100 para cada carreto que realiza. Ou seja, ao contratar os serviços de seu João, automaticamente você tem que dar a ele R$100, certo? Além disso, ele cobra mais R$4 por cada quilômetro percorrido. Ou seja, o preço do carreto do seu João não é um preço fixo. Ou seja, você não paga ao seu João R$100 e acabou a história. Não, não é bem assim. Você paga os R$100, que é uma taxa fixa, certo? E terá que pagar mais R$4 por cada quilômetro percorrido, certo? Ou seja,
se você contratar o seu João para realizar um carreto e ele tiver que percorrer 2 quilômetros, por exemplo, você terá que pagar os R$100 mais R$8, ou seja, R$108. Por quê? Porque por cada quilômetro percorrido será adicionado ao valor fixo, né, que o seu João já cobra, mais R$4. Então, por exemplo, se você contratou o seu João e o seu João terá que percorrer 3 quilômetros, então você vai pagar R$100 mais R$12. Por quê? Porque se para 1 quilômetro o seu João cobra R$4, né, se forem 3 quilômetros, o seu João cobrará R$100 mais 3 vezes esse valor aqui, ou seja, R$100 mais R$12, se ele tiver que percorrer 3 quilômetros, e assim sucessivamente. Tá? Então, ele pede, escreva a expressão algébrica que representa o valor cobrado por seu João num percurso de Y quilômetros. Tá? Então, você contratou o serviço do seu João e você terá que pagar mais R$4 por cada quilômetro percorrido, sendo que eu não sei quantos quilômetros o seu João terá que percorrer para fazer um carreto, né? Então, a quantidade de quilômetros que seu João terá que percorrer, eu vou atribuir a uma variável, vou chamar de y, ou seja, a variável y representa a quantidade de quilômetros que seu João terá que percorrer. Então, como seria a cara, né, como é, na verdade, a cara da expressão algébrica, né, que representa o valor cobrado por seu João? Temos aqui, ó, valor fixo cobrado para todos os carretos, R$100. Valor cobrado por cada quilômetro percorrido, R$4. Quilômetros percorridos, elemento que varia, ou seja, faria a representação utilizando a variável y, né? Porque seu João pode, num carreto, percorrer 1 quilômetro. Seu João pode, num determinado carreto, percorrer 5 quilômetros. Eu não sei quantos quilômetros o seu João irá percorrer. Então, eu chamo, né, atribuo a variável y a essa quantidade de quilômetros. Então, a expressão algébrica ficará assim, ó. Preço do carreto. P, que representa o preço, igual a 4y, 4 vezes y, mais 100. Então, vamos observar aqui o seguinte, ó. 100 é o valor fixo, ou seja, independente da quantidade de quilômetros que o seu João tenha que percorrer, ele irá lhe cobrar R$100. R$100 é o valor fixo, é a taxa fixa. Tá? Agora, o preço final vai depender da quantidade de quilômetros que o seu João terá de percorrer. Então, se o seu João percorrer 2 quilômetros, você irá fazer 4, porque para cada quilômetro não são R$4 adicionados. Então, se ele percorrer 2 quilômetros, terá que adicionar quanto? R$8 ao preço final. Então, vai ficar assim, ó, 4 vezes 2, 8, mais 100. Ou seja, o preço final do carreto será de R$108. Se o seu João percorrer 3 quilômetros, o preço final será de quanto? R$112. Por quê? Se ele percorreu 3 quilômetros, eu faço 4 vezes 3, 12, mais 100. Ou seja, R$112. E assim sucessivamente. Então, esta é a expressão algébrica, tá? Ou seja, uma representação em que haja números e operações matemáticas, nesse caso nós temos aqui a soma, que dará o preço, né, final do frete cobrado por seu João, no qual eu estou apenas promovendo a variação da quantidade de quilômetros, que nesse caso está sendo representada pela letra y, pela variável y. Bom, existem algumas classificações que podem ser atribuídas às expressões algébricas. Isso é muito importante que você tenha, que você preste bastante atenção nisso aqui. Vamos lá. Bom, eu tenho as expressões algébricas chamadas inteiras, ou seja, a expressão algébrica inteira. O que é uma expressão algébrica inteira, professor? É aquela que não possui variável ou variáveis no denominador. Porque essas letrinhas elas podem aparecer
por exemplo, eu posso ter uma expressão algébrica representada numa fração, né? Ou seja, eu posso utilizar uma fração, né, para poder, dentro de uma determinada operação matemática, como uma expressão algébrica. Então, uma expressão algébrica inteira é aquela no qual eu não tenho variável, ou mais de uma variável, né, no denominador. Vamos aos exemplos, olha só. 3x mais 5y é uma expressão algébrica. No denominador aqui, né, posso colocar um 1 aqui embaixo, né? Mas olha só, eu não tenho variável, ou seja, eu não tenho 3x mais 5 sobre 3x mais 5y sobre y, por exemplo. Eu tenho 3x mais 5y sobre 1, certo? Ou seja, eu não tenho variável no denominador. Portanto, esta expressão algébrica é dita inteira. Aqui, ó, a ao quadrado mais b ao quadrado sobre 2. Reparem, eu não tenho nenhuma letra aqui no denominador, certo? Portanto, eu tenho uma expressão algébrica inteira aqui. C, y ao quadrado vezes q sobre 7. Percebam, não tenho letras aqui no denominador. Então, y ao quadrado vezes q sobre 7 é uma expressão algébrica inteira, tá? Então, toda expressão algébrica inteira é aquela em que não há variável no denominador, ou seja, não tenho letras no denominador, tá? Expressão algébrica fracionária. Olha só, expressão algébrica fracionária. Bom, o que é uma expressão algébrica fracionária? É aquela que possui variável ou variáveis no denominador. Aqui já é o contrário, né? Então, quando eu falo assim, puxa vida, essa é uma expressão algébrica fracionária, significa dizer que ela possui variável no denominador. Vamos aos exemplos. Aqui, ó. 3x mais 5y sobre h. Olha só, o h apareceu no denominador. Então, o h, nesse caso, é uma variável. Ou seja, eu tenho variável no denominador. Então, estamos diante de uma expressão algébrica fracionária. Aqui no item B. 1 sobre x. 1 sobre x. Ou seja, eu tenho um x aqui no denominador. Portanto, isso aqui é uma expressão algébrica fracionária. Na letra C, ó. Y ao quadrado vezes q sobre x mais y. Então, eu tenho variáveis aqui no denominador. Tenho mais de uma, tá? Ou seja, isso aqui é uma expressão algébrica fracionária. Quando a gente fala de expressão algébrica fracionária, a gente precisa ter um certo cuidado, tá? Eu havia dito no início da aula que as variáveis, né, são letras que representam números desconhecidos. Então, isso aqui representa um número desconhecido. O x representa um número desconhecido. O x mais y representa uma soma de dois números desconhecidos. Certo? Bom, mas isso aqui, o que acontece? Representa números desconhecidos, mas quando a gente fala de expressões algébricas fracionárias, existe um número, né, que a variável não pode representar. Quando a gente fala de expressão algébrica fracionária, eu estou me referindo a frações, certo? E nós vimos, inclusive durante as nossas aulas, né, no nosso curto tempo que nós tivemos em nossas aulas presenciais, que eu não posso dividir algo por zero, certo? Então, 1 sobre x, ou seja, x representa um número desconhecido. Mas existe um único número em que x não pode fazer a representação. Nesse caso, é o número 0. Então, x tem de ser diferente de 0. Tá? X pode representar 1, pode ser menos 2, pode ser menos 1 milhão, mais 1 milhão, não interessa. Agora, o único número que o x não pode representar é o 0, ou seja, x tem de ser diferente de 0, porque senão eu estaria dividindo uma coisa por 0, e nós já vimos que isso não é possível. Tá bom? Aqui também, ó, h tem que ser diferente de 0. Aqui, ó, x mais y. Também, essa soma tem de ser o quê? Um número diferente de 0, porque senão eu vou estar dividindo alguma coisa por 0, ou seja, x mais y. Ou seja, esta soma
tem que ser diferente de 0, tá certo? Então, toda vez que você estiver lidando com expressão algébrica fracionária, tem que tomar cuidado com essas restrições aqui, tá? Tome muito cuidado. Bom, nós temos a expressão algébrica irracional, tá? Aquela que possui variável ou variáveis no interior de um radical. Então, nós temos aqui, ó, 3x mais 5y é o radicando, né, desta expressão. Ou seja, eu tenho uma raiz quadrada de 3x mais 5y. 3x mais 5y é o radicando, né? Ou seja, eu tenho variáveis dentro do radical. Dentro do radical, tá certo? Aqui, ó, b, 1 sobre raiz quadrada de x, certo? Ou seja, aqui, ó, dentro do radical, eu tenho uma variável. Aqui também, ó, a sobre raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Ou seja, x ao quadrado mais y ao quadrado são variáveis. E elas estão dentro de um radical. Portanto, a essas expressões algébricas, nós damos o nome de expressões algébricas irracionais, ou seja, expressão algébrica irracional, tá? Temos aqui também as restrições, ou seja, por fazer parte de um denominador, né, o x não pode ser 0. Aqui também, x ao quadrado mais y ao quadrado tem de ser diferente de 0, porque senão eu vou estar dividindo alguma coisa por 0. Vamos aos exercícios comentados. Caio tinha x reais e foi a uma loja de esportes para comprar 2 pares de tênis. Professor, quanto de dinheiro o Caio tinha no bolso? Não sei. Então, eu vou utilizar a variável x para representar essa quantidade. Ou seja, ele tinha x reais. Cada par custou y reais, ou seja, eu não sei quanto custou cada par. Então, eu vou atribuir a variável y ao preço de cada par de tênis. Qual a expressão algébrica pode representar a quantia que sobrou para Caio depois de comprar os pares de tênis? Bom, vamos então. Olha só. Caio gastou com os pares de tênis 2y reais. Ou seja, se cada par custa y, e se ele comprou 2, ele comprou o dobro, ou se ele gastou o dobro, né, que ele gastaria se tivesse comprado apenas um par. Então, eu irei representar como sendo 2y. 2y foi o quanto ele gastou. E ele tinha no bolso x reais. Então, a expressão algébrica aqui vai fazer a representação do que sobrou de dinheiro, né, para o Caio, né, será esta. Ou seja, se ele tinha x e gastou 2y, ou seja, essa coisa, o verbo gastar aí, nesse caso, está se referindo a quê? A uma subtração, né? Ou seja, ele subtraiu, ele diminuiu o valor que ele tinha no bolso ao comprar os 2 pares de tênis, ou seja, ao gastar 2y. Então, a expressão fica como? X menos 2y, certo? Então, x menos 2y representa a quantia que sobrou para o Caio, tá? Mais um exercício comentado. Qual é a expressão algébrica que representa a soma do quadrado de um número x com o triplo do mesmo número x? Tá? Então, vamos lá. O quadrado de um número x, ou seja, quando ele fala o quadrado de um número, ele está se referindo ao quê? A x elevado a 2, ou seja, x ao quadrado, que é a mesma coisa que x vezes x, certo? Com o triplo, ou seja, a soma com o triplo do mesmo número, ou seja, o triplo de quem? De x. Então, nós teremos aqui, ó, o triplo do mesmo número, ou seja, 3x, ou seja, 3 vezes x, certo? Então, a expressão algébrica será, ó, a soma do quadrado de um número com o triplo do mesmo número. Então, a expressão algébrica fica assim, ó, x ao quadrado mais 3x, certo? Temos aqui, então, a soma do quadrado de um número, x, com o triplo do mesmo número. Está aqui a representação.
Para tirar dúvidas, você pode fazer o contato através do meu e-mail, ok? E, se preferir, pode também utilizar a plataforma Google Sala de Aula disponibilizada pela escola. Lembrando que todas as segundas-feiras, de 8h30 até 9h15, eu estou online para lhe atender, certo? Bons estudos!